Pronto, vamos aprender hoje um tópico muito importante da circunferência trigonométrica, que é chamado de arcos congruentes, ou arcos côngruos. Qual é a definição de arcos côngruos? Dois arcos são congruentes, são côngruos, quando a diferença entre eles são um múltiplo de 360 graus, ou se estiver radiano, 2π radiano. Como exemplo, 750 graus e 30 graus. São dois arcos, um de 750 e o outro de 30. Como é que eu sei que eles são arcos côngruos? Pela definição, a diferença entre eles, 750 menos 30, isso aqui vai dar 720. Ó. Observe, 720 é a mesma coisa de 2 vezes 360. Ou seja, a diferença entre eles é um múltiplo de 360 graus, um múltiplo inteiro, tá? Então, 750 menos 30 deu 720. Então, esse arco de 750 e 30 graus são chamados de arcos côncavos. Vocês vão ver a importância dele. Se estiver irradiando, a mesma coisa. Eu tenho dois arcos de 35π sobre 4 e 3π sobre 4 radiano. Se eu fizer a diferença, 35π sobre 4 menos 3π sobre 4, isso aqui vai dar 32π sobre 4. Só que 32π dividido para 4 é 8π. Ó. E 8π é 4 vezes 2π. Ó. Ou seja, é um múltiplo de 2π. Ó, ou 2π radiano. Então, esse arco e esse são côncavos. De maneira prática, o que isso significa? Vamos pegar esse exemplo aqui com grau. Quando eu tenho dois arcos congruentes, o que significa eles aqui no círculo trigonométrico? Significa que eles têm a mesma origem, a origem é sempre aqui o zero, tá? E a mesma extremidade. Como assim, professor? Vamos pegar 750 graus. O que é 750 graus? Eu dei uma volta, dei duas voltas e mais 30 graus. Parei aqui, ó. Então, repare, esse arco aqui, ó, 750 graus, é um arco que deu duas voltas e parou aqui no primeiro quadrante, no ângulo de 30 graus. Então, esse arco 750 e 30 graus, eles são congruentes, porque ele tem a mesma origem e a mesma extremidade. Mas o que significa isso na prática? Quando nós estivermos calculando as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, se, por exemplo, for o seno de 750, é a mesma coisa de você calcular o seno de 30 graus. Ó. E o seno de 30 graus já sei calcular, é 1 sobre 2. Então, ó, a vantagem de você ter os arcos congruentes é para isso, que você, nas funções trigonométricas, sabendo qual é o arco congruente a 750 graus, você calcula dele. Que a maioria já tem calculado. Por exemplo, 750 graus, a gente não tem lá uma tabela trigonométrica com o valor de 750 graus. Mas tem o de 30 graus. Tá? Isso que nós vamos fazer. Ó. Se eu tiver dois arcos, eu posso trocar pelo arco congruente aí. E outro detalhe, vai estar sempre, como eu falei para você na aula anterior, que qualquer arco vai estar ou no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Tá? Então, dizer que dois arcos são congruentes é você calcular a diferença, saber que é um múltiplo de 360 graus ou de 2π. E o que isso significa na prática? É que eles têm a mesma origem e a mesma extremidade. O que significa ainda na prática mesmo, se eu estiver calculando o seno, cosseno ou as ações trigonométricas, as funções trigonométricas desses arcos, o valor vai ser o mesmo, de qualquer um. Então, ó, o que nós vamos aprender agora é como encontrar o arco congruente a um arco dado, geralmente maior que 360 graus, tá?